Aumenta, Senhor, fogo em nós. Shalom, boa noite, gente linda. Tudo bem com vocês? Bom, aqui no congelador já é boa noite. E para vocês, que horas é aí no país de cada um que está assistindo a live agora no ao vivo e depois no gravado? Gente, hoje nós vamos ter, carinhosamente aqui a Fran, que é uma irmã nossa, que vai contar a história dela com o tema principal, a paternidade de Deus, né? O que Deus fez na história dela, desde o ventre materno. Então, para quem está chegando aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. E se vocês puderem, vocês compartilhem. Clica lá no aviãozinho que é de graça, né? E compartilha com outras pessoas. No momento, eu estou esperando a Fran entrar. E assim que ela entrar, eu já convido, que é para a gente não perder tempo, porque a história dela é muito linda, muito emocionante. E testemunho, vocês sabem, né, gente? Quando a gente fala que a pessoa vai contar um testemunho, ou quando a gente mesmo conta o nosso testemunho, sinal de que já teve um happy end aí, da forma de Deus, né? E é isso, gente. Eu vou aproveitar aqui enquanto a Fran não chega e vou passar o aviãozinho aqui pro pessoal. Vocês aí vão fazendo o mesmo. E vamos cantando aqui o que a tua glória fez comigo, da Fernanda Brum. Oi, Alu. Oi, Clarice. Oi, Jaque. Olá, meninas, tudo bem? Vocês estão me enxergando? Vocês estão ouvindo direitinho? Oi, Adriana. Estão enxergando direitinho, gente? Estão ouvindo direitinho? Ah, que bom, Adriana. Fico muito feliz. Olha, a gente está aguardando a Fran. Ainda não... Eu vou perguntar se está tudo bem aqui com ela. Momento, gente. Fran do céu, cadê você, Fran? No santo dos santos, em outro lugar. Gente, eu tô cantando tão baixinho assim, porque eu tô no congelador alemão, tá, gente? Eu sou acostumada a cantar nas alturas, aí mora num país onde, ai, não pode isso, não pode aquilo. Gente, as cordas vocais da gente até, assim, se sente meio que desativada. Opa, Franzinha entrou. Vou te chamar. Fran, eu aceitei a tua solicitação aqui. Falta só a senhora chegar. Dá o ar da sua graça para a gente começar essa live com você. Oi, vocês já estão me vendo? Glória, glória. Gente, Fran, eu já te aceitei aqui, Fran.
Pronto. Jesus, que maravilha, gente! Mana, você não sabe como eu orei para eu enxergar você. E as duas últimas lives, gente do céu, Fran, eu não enxergava a pessoa. Ficava só eu, Coisa assim. cara, que coisa feia do Instagram, gente, fazer isso com a gente. É, Bem-vinda, amor. Como é que você tá? muito obrigada. Estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui na luta, mas na vitória também. Então, pronto. Somos duas. Somos duas. Você no seu sol e eu aqui no congelador. Eu aqui tá calor mesmo. Eu botei aqui o ventilador perto de mim, que senão eu não aguento. Não, Fran, é sério, eu tô inclusive com isso aqui, ó, nas minhas pernas, tá? Não, mas aí deve ser muito frio mesmo, hein? Daqui pra lá, tô com cobertor, gente. Tá difícil aqui no congelador. Mas vamos que vamos, Fran. Fran, minha querida, para as meninas que estão aqui, que elas não te conhecem, é, a gente gostaria, por gentileza, que a senhora falasse um pouquinho da senhora, qual a igreja você frequenta, seu Tá ministério, e certo. etc., das apresentações. Pronto. Eu sou a Fran Lima, eu sou do Piauí e sou membro do Ministério Assembleia de Deus, filiado à CGADB aqui no Brasil, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E aqui a gente congrega aqui no Piauí, em Teresina, aqui nós congregamos aqui na capital do Piauí, né, em Teresina, e aqui é dividido em campos, então a gente congrega no campo Codipe, com o pastor Paulo Henrique. Quem é do Piauí vai conhecer, vai saber quem é o pastor. E nós estamos aqui servindo ao Senhor. Meu marido serve como diácono da igreja e eu sirvo também. Sirvo também ao Você é Senhor. missionária, não é? Oi? Você também é missionária, né? A gente considera, né? Aqui no nosso ministério, a gente tem essa questão de considerar as mulheres missionárias, por estarem atuando na obra, por estarem ativas na obra. Porém, a gente não tem essa consagração, sabe? Que nem tem a consagração, por exemplo, de um obreiro e tudo, a ser diácono, a ser presbítero. Aqui no nosso ministério, a gente não tem a consagração, a oficialização. Mas a gente considera essas Ah, mulheres que participam ativamente da obra de missionárias também. casada, quantos filhos? Ah, pois é, meu marido, como eu falei, serve ao Senhor como diácono na igreja. Nós, esse ano, vamos completar 10 anos de casados, né? Graças a Deus. E aí, eu tenho um filho, o Natanael, e durante a live a gente vai estar falando, né, sobre o milagre que Deus fez na minha vida quando me deu de presente o Natanael. Sendo que hoje o tema dessa live central da tua história é a paternidade de Deus, não é, Fran? É assim, Isso. nossa, o nosso prazer é falar o quanto baste que esse Pai existe e que ele transforma vidas, não é, Fran? A história da gente. E ainda anima a gente, tá? Ó, ele vai contar, a Fran vai contar aqui o mimo que Deus deu para ela, que era o desejo do coração, né? Mais para frente, a gente aqui agoniada, mas o testemunho dela é muito emocionante. É, no dia que eu conheci teu testemunho, Fran, naquele mesmo dia, eu cacei o Hum, lá na Amazon, em forma de e-book, uhum. né? É, eu li em 2 dias, porque eu comecei na madrugada do dia que eu comprei e no dia seguinte eu terminei. E é uma história muito emocionante, não é? Você tem aí o livro para mostrar para o pessoal? Pois é. Olha, depois que eu participei daquele podcast, eu ainda tinha Sim, um estoque aqui. Por quê? Porque meu livro ele foi publicado de forma independente. E ali eu publiquei pela Amazon. E na Amazon eu conseguia pedir os exemplares do autor, claro, comprava, né? E aí eu revendia esses exemplares já comigo, porque ficava muito melhor eu comprar
do que alguém ir lá e comprar, porque o valor ficava muito alto. E aí eu comprei, fiz um estoque aqui. Só que depois que eu participei do podcast, Tá bom. eu vendi todos, até o que estava comigo, que era meu, me levaram o meu livro. E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que pedir mais. E aí eu vou pedir outra vez, né, para a Amazon, porque eu tô sem. Agora eu tô só com o livro e-book só. Por enquanto, né? Eu tenho seu e-book, eu até recomendo, viu, gente? Eu recomendo que vocês comprem. Para quem mora fora do Brasil, é até mais econômico em relação a correio você comprar o e-book, porque fica lá no seu Kindle, é bonitinho, né? E você não paga frete, você só paga o livro e vai ler. E se Isso, emociona, eu já digo logo assim, de entrada, levem um lencinho, porque vocês vão chorar muito, vão rir muito e vão se emocionar, gente. Então, mana, meu começa, pode Deus. estar desde o princípio, lá, bem lá atrás. Tá certo. Pois bem, eu gostaria de falar, como eu sempre digo, quando eu conto a minha história, eu não gosto de falar que é sobre mim, mas sobre o que Deus fez em mim e através de mim. E desde que eu nasci, desde quando a minha mãe, antes mesmo do meu nascimento, né? Quando a minha mãe conheceu o meu pai era um homem envolvido com magia negra, era um homem dominado pelo mal. E a gente sabe que alguém que é dominado pelo mal, ele vai ter atitudes más, ter atitudes inadequadas, ter atitudes impensadas, porque ele está sendo direcionado pelo mal. E o meu pai, ele era um homem casado, mas ele resolveu enganar a minha mãe e minha mãe se envolveu com ele sem saber quem ele era, na verdade. E minha mãe era muito jovem, era 30 anos mais nova do que ele, ela tinha 18 anos na época, e ele era 30 anos mais velho do que ela. E ele resolveu convencer a minha mãe a fugirem de casa, né? A minha mãe, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Ele resolveu convencer a minha mãe a fugirem de casa. E a minha mãe, muito nova, ela tinha acabado de perder o pai que era uma pessoa muito opressora, uma pessoa muito violenta, o pai da minha mãe. E minha mãe tem, assim, memórias muito difíceis, né, da infância dela. Então, quando o pai dela morreu, ela pensou, pronto, agora eu vou me libertar. E a forma que ela pensou que ela poderia ter uma verdadeira liberdade seria constituindo a sua própria família, casando-se, e ela achou que isso seria o libertar-se dela, a felicidade dela, como muitas pessoas pensam isso. E eu já entro aqui nessa questão da paternidade. Porque quando nós temos essa ausência afetiva do pai, ou mesmo quando o pai está lá, mas ele não é aquela pessoa que representa uma segurança, uma pessoa que representa uma força, uma proteção, uma mulher, uma filha, principalmente, vai procurar em outro homem aquilo que ela não encontrou no pai. E foi isso que minha mãe tentou. Ela achava que ela iria encontrar tudo o que ela precisava em um homem. E o primeiro que apareceu, que conversou com ela, que tentou iludir ela, foi o meu pai. E ele convenceu ela a fugir. Fugiram, passaram um período fora. A minha avó ficou revoltada com a minha mãe por conta dessa atitude, né, impensada, totalmente imatura. Mas a minha mãe foi. E quando voltou, ela descobriu quem realmente era o meu pai. Porque toda a máscara caiu. Ele abandonou ela num cubículo, um cubículo abandonado, usado por usuários de drogas. E minha mãe não sabia que aquele lugar era um lugar, ponto de encontro para usuários de drogas. Mas, e minha mãe totalmente inocente, gente, sem saber nem ler. Então ela ficou lá naquele lugar e ele disse: Olha, eu vou trabalhar porque eu sou caminhoneiro, mentindo. Porque na verdade ele voltava para casa da mulher dele, né? Da esposa dele. E deixou a minha mãe lá. E a minha mãe ficou lá vulnerável.
Mas eu quero aqui ressaltar que Deus, Deus, ele não nos desampara. Às vezes a gente está vivendo uma situação assim terrível na nossa vida, que a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente pensa assim, cadê Deus? Mas Deus está cuidando. Deus está cuidando. Ainda que ele esteja em silêncio, ele está cuidando. Ainda que a circunstância seja assim dificultosa, mas ele está cuidando. E foi isso que aconteceu com a minha mãe, porque ela esteve nesse lugar que ela não sabia, mas era, depois ela descobriu isso, que era um lugar, ponto de encontro de usuários de drogas. Mas ali ela foi guardada, porque ninguém entrou naquele lugar. Já pensou homens drogados entrarem ali e ver uma jovem? O que poderia acontecer? E detalhe, ela já estava grávida, porque ela já estava sentindo os sintomas de uma gravidez inicial. Ou seja, o que poderia acontecer se Deus não tivesse intervido, se Deus não estivesse na frente ali, guardando a minha mãe? Uma pessoa drogada poderia ir lá e fazer um mal contra ela. A mãe também teve ameaça de aborto espontâneo, não foi? Na verdade, não foi aborto espontâneo. A ameaça, digo assim, ela tinha uns sintomas. Não foi isso, desculpa, o que eu Sim. disse não foi isso. Ela tinha uns sintomas, estavam umas dores estomacais ou algo parecido, Uhum. e você poderia até ter problemas com a medicação que ele dava para ela, né? Se ela acreditava ser uma coisa. E olha, Porque a eternidade de Deus entra na tua vida, né? porque ela estava sentindo enjoos, que é comum na gravidez. Então, os sintomas que ela estava sentindo era esse, ela estava sentindo enjoos, ela estava vomitando. E ele, o meu pai, quando voltou e ela contou esses sintomas, ele deu uns remédios para ela. Só que não era remédio para enjoo, não era. Era remédios abortivos, porque ele sabia que ela estava grávida, ele, né, tinha um entendimento maior do que ela, de que ela poderia estar grávida. Então ele já deu os remédios abortivos para ela. E ela tomou inocentemente, ela não sabia nem ler, gente. A minha mãe veio se alfabetizar depois de ter metido, que ela ia estudar à noite, ela foi ser alfabetizada ali nesse período. Mas ela não tinha o entendimento e ela tomou esses remédios. E o que todo mundo poderia esperar após alguém tomar um remédio abortivo, que era abortar a criança, ou se não abortar, aquela criança nascer com severas consequências dos remédios abortivos. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu para a glória de Deus, porque o nosso Deus, ele interviu. Aqui o tema da nossa live é sobre a paternidade divina. E Deus, ele mostra que ele é um pai que não nos abandona, que não nos deixa, e ainda que ele permita que a gente passe por situações difíceis, consequência muitas vezes das nossas más atitudes, más decisões. A gente toma a decisão errada e aí quer que Deus se responsabilize pelas nossas decisões erradas. Não. A gente vai colher o que a gente planta. Porém, mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que mesmo em meio às nossas decisões erradas, Ele ainda está cuidando da gente. Isso é ou não é um pai? Meu Deus, é tremendo. É. Glória a Deus. E Sabe, para quando uma a coisa, gente... Pode falar. sabe, gente, o que é mais interessante? Vocês estão diante de duas improváveis, de verdade. Olha Deus aproveitando nós duas para levar a bandeira da paternidade, porque eu também, se Deus não me segura no ventre materno, eu seria também uma abortada. Mas Deus achou de bom tom segurar na barriga de mamãe e cá estamos nós, né, Fran? Glória a Deus. Quem quis a gente. Olha quem aceitou a gente. Eu acho tão lindo esse Deus, sabe, Fran? Tão maravilhoso. Porque, Ele é maravilhoso. assim, a gente não tem palavra para definir o amor que ele sente pela gente, o cuidado que ele tem com a gente, sabe?
quando é ativada essa paternidade dele na nossa vida. E ele quer ser pai de todos, mas nem todos querem ele por pai. Então, nesses casos, é a gente que ativa a paternidade dele na vida da gente, quando a gente tem o entendimento, né, para viver novas coisas, para viver milagres, experiências sobrenaturais, para viver, inclusive, o mimo que ele próprio gosta de dar para a gente. E tem coisas assim, e sinceramente falando, eu e você, nós podemos falar. Né? Tem coisas que a gente pede para assim, Senhor, que uma coisa assim, sabe, para mim, poxa, seria tão bom se eu tivesse. É uma coisa besta, uma coisa boba. E aí, mas tem coisas que ele diz, hoje eu decidi que eu quero fazer tal coisa para a Fran. Eu vou dar isso aqui para a Fran, já está tudo certo. E aí ele começa, né, a enviar pessoas para falar com você, opções, para a gente ficar atenta e para viver esse presente dele. Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz, muito honrada de estar diante de uma outra irmã, sabe? A irmã que não veio de um ventre materno, mas veio pelo sangue do corpo. Glória a Deus. A gente, claro que a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, não escolhe, é pela graça de Deus que a gente nasce, mas o reino de Deus, ele tem um leque de irmãs para a gente escolher, irmãs no mundo inteiro, e não precisa ser do ventre de alguém, do mesmo ventre, vamos dizer assim, mas da paternidade dele. Glória a Deus. E é isso. Jesus, ele, quando vem à Terra, ele nos apresenta Deus de uma forma diferente. Sim. Porque ele nos apresenta Deus como o Pai. O Pai. E ele sempre chama o meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Para que meu Pai seja conhecido. Então, a gente, a partir de Cristo, a gente pode conceber Deus como nosso Pai. E é importante dizer que Deus, ele pretende, ele tem a intenção de ser pai de todos. A paternidade dele está disponível, como você falou. Porém, só se torna filho quem recebe o Filho de Deus. É isso que diz o Evangelho escrito por João, de Jesus escrito por João, quando ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo. E nós entendemos a grandiosidade da paternidade divina, quando vai muito além, sabe, de só o cuidado que ele tem. Porque Deus cuida de nós em cada detalhe. Deus, ele dá livramento que a gente nunca vai nem sonhar. Mas a gente está andando, a gente está indo, a gente está voltando para nossa casa. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar e dizer, oh meu Deus, muito obrigada por eu estar aqui na minha casa. Porque quantos livramentos o Senhor me deu e eu nem soube. Porque nada aconteceu. Você quer falar? Não. Pode falar. Pronto. Então, assim, continuando a questão do testemunho, nada aconteceu e a minha mãe teve a gravidez evoluindo normalmente. E depois ele resolveu abandonar a minha mãe, deixou a minha mãe com a minha avó também não aceitou a minha mãe. E a minha mãe teve que procurar abrigo lá na casa dos meus bisavós. Chegando lá, eles receberam assim com ressalvas, mas receberam. E minha mãe teve uma esperança de que meu pai iria voltar com aquele romantismo todo. E ele também enganou ela. Né, que ainda tinha essa fase aí de achar que estava casada, de isso. Porque ele enganou, é porque assim, são detalhes, né, nessa questão, mas o meu pai enganou a minha mãe entregando para ela uma certidão de casamento falsa. E minha mãe
achava que aquilo ali era verdadeiro, que ela tinha de fato casado com ele, e não, ele teve toda a malícia, veja, meu Deus. Ele teve toda a malícia de preparar uma certidão de casamento falsa, porque certamente minha mãe deveria ter falado que o sonho dela era casar, que o sonho dela era ter a família. Hum, com Sim. certeza. É. Então ele fez tudo isso, armou tudo isso e abandonou a minha mãe. Minha mãe continuou acreditando nas mentiras. E aí ele deixou ela ficou na casa dos meus bisavós, porque minha avó não aceitou que minha mãe ficasse lá. E lá na casa dos meus bisavós, uma vizinha começou a se aproximar muito da minha mãe. E ela, assim, olha, finalmente uma pessoa que se importa comigo, finalmente uma pessoa que está se importando com a minha dor, que está olhando para mim. Aí começou a ajudar ela, essa vizinha começou a ajudar a minha mãe. Ah, eu vou comprar comida para você. Ah, eu vou levar você para fazer exames. Eu acho que você nunca fez exames, né? Nunca se consultou. Pois eu vou conseguir uma consulta para você. Vou levar você para fazer esse exame. E ali a minha mãe achou, não, agora achei alguém que se importa comigo, que está do meu lado. Mas não era bem assim. A minha mãe fez os exames, e assim, por mais que fosse contrariasse todas as circunstâncias, eu estava bem. Por que eu digo isso? Porque minha mãe tomou medicamentos abortivos, minha mãe não se alimentava direito, de jeito nenhum. Ela só veio a se alimentar melhor depois que ela veio para casa dos meus bisavós e essa vizinha começou a ajudar. Mas a gente não precisa entender que essa intenção não era assim tão boa. Boa. Era generosa, de verdadeinha. Não era assim de verdade. Por quê? Porque logo a minha avó veio e contou toda a verdade para minha mãe, que elas duas, a minha avó e a vizinha, já tinham, né, conseguido um casal para me adotar. E esse casal iria me pegar assim que eu nascesse na maternidade. E já estava decidido. Não era para minha mãe questionar, não era pra... não, estava decidido. E minha mãe tentou argumentar, olha, eu sou casada, ele vai voltar. E aí foram ver a certidão era falsa. Aí minha avó contou para minha mãe, olha, eu descobri que ele é casado, ele tem uma família. Aí minha mãe, ó, foi a partir desse período, oi. Tadinha, né? É, pois A gente não é. consegue se colocar no lugar, né? Foi Pois é, e a difícil. partir desse período, que já no final da gravidez, já estava do oitavo para o nono mês, já bem no final da gravidez, a minha mãe disse que começou a sentir vontade de tirar a própria vida. Ela disse que tinha vontade de se jogar debaixo de um carro, ela tinha vontade de acabar, de me tirar antes da hora, de ir no hospital e mandar me tirar logo, porque ela estava muito desesperada. Tendo em vista que ela teria que me dar, não ia poder me criar. Tendo em vista que o homem enganou ela, ela descobriu que a certidão era falsa, que ele era casado, isso foi uma traição para minha mãe assim tão grande, que minha mãe entrou num desespero e ela disse que ouvia vozes dizendo: "Se mata, não tem jeito para você. Se mata, se mata". E já pensou se minha mãe tivesse dado ouvido a essas vozes malignas e tivesse tirado a própria vida? Hoje eu não estaria aqui com você. Hoje a minha mãe não seria essa mulher de Deus que ela é. Então, assim, o inimigo, ele não sabe o futuro, mas ele vê que Deus tem um cuidado especial. Ele vê que Deus tem algum propósito e ele quer impedir os propósitos de Deus. E eu vejo assim, né, tudo isso que eu estou contando para você foram coisas que eu vivi ali na barriga, não lembro, mas minha mãe conta. E quando a minha mãe conta, eu vejo assim nitidamente o cuidado de Deus. Porque por mais que minha mãe ouvisse essas vozes dizendo tira a vida, tira, mas sempre vi uma força que ela não entendia que força era aquela. E ela não entendia, mas ela continuava. Ela não dava ouvidos a essa voz, ela não atendia a essas vozes, mas ela continuava. Então eu quero dizer
para alguém que esteja ouvindo essa live, que por acaso esteja passando pelos momentos assim, por algum momento muito difícil, muito complicado, uma turbulência muito grande, não desista, não perca a esperança, porque em meio a essa dor, Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você, Deus está te dando livramento. E às vezes a gente tem que passar por um momento de dor para a gente se preparar para algo grandioso que Deus vai fazer na nossa vida. Então não desista. Não desista. Olhe para a dor como um processo necessário para o teu crescimento em Deus. Amém? E depois disso, a minha mãe foi para a maternidade. Chegou o dia de me ter. Inclusive, era o mês de maio. Nós estamos no mês de maio. E foi no dia 25 de maio de 1995 que a minha mãe sentiu as dores e foi para o hospital. E quando ela me teve, eu estava bem de saúde, eu estava com peso ideal, eu estava totalmente contrário a que tudo poderia, assim, sabe, parece que todas as coisas foram contra, mas Deus colocou tudo que foi contra a favor, porque eu nasci saudável. E minha mãe, quando me viu, eita glória! E minha mãe, quando me viu, ela me agarrou e ela disse que não conseguiu me soltar. Isso é algo que me emociona, porque eu sou mãe também. E eu sei o quanto eu chorei para Deus me deixar segurar meu filho nos braços. Porque eu vou contar mais à frente o que aconteceu, mas só Deus sabe as noites e noites que eu passei chorando e pedindo a Deus que me deixasse segurar meu filho, que deixasse ver o rosto do meu filho. E a minha mãe, quando conta isso, eu me emociono também, porque ela disse que me segurou e não queria me soltar. A gente, quando se torna mãe, a gente entende essa dor, sabe? E a minha mãe disse que a vizinha chegou, perguntou se ela estava pronta, e minha mãe só chorava. Desesperadamente, a minha mãe chorava que soluçava, ela disse que chorava desesperada. E aí a vizinha, vendo a situação, ela ficou com pena. Eu creio que Deus tocou no coração dela. Porque a gente vê tanta coisa assim ruins acontecendo e quem sabe, eu não sei, mas quem sabe se esse casal na verdade não era nem um casal, era alguém mal que queria que poderia fazer algo de mal Sim, comigo. sim. Não sei, nunca vou saber. E nem quero, né? Não me interessa saber disso porque Deus me livrou disso. Então, se Deus me livrou disso, é porque não era algo bom. Porque se fosse algo melhor, talvez Deus me permitisse passar por isso, mas Ele não me permitiu passar por isso. Então, eu creio que não era algo bom para mim. E Deus tocou no coração dessa mulher. A mulher ficou com pena da minha mãe e disse que e se comprometeu com ela de convencer a minha avó a me criar. E aí minha avó muito dura mesmo. Mas mesmo assim, a vizinha conseguiu convencer a minha avó e minha avó resolveu ficar comigo. E interessante, quando eu falo assim hoje com ela, com a minha avó, né? Eu chego pra ela e digo assim, vó, se ela queria me dar, mulher. Mulher, como é que pode? Ela diz assim, minha filha, mas é porque tu é filha daquele homem, velho, macumbeiro. Eu não queria filha de macumbeiro, não. Aí eu, vamos, a senhora se arrepende, né? Não é possível. Aí ela disse, me arrependo. Me arrependo, ela disse. Mas assim, ó, sabe aquela coisa que eu não tenho mágoa de nada? Não, não consigo, eu amo minha avó. Eu amo a minha avó, assim, sincera, sinceridade mesmo, eu amo demais a minha avó. E a minha avó, Deus tem quebrantado o coração dela e tudo, mas ainda é um coração muito duro. E eu creio que Deus ainda vai, eu ainda vou contar, sabe? Ainda vai ser um testemunho que eu vou contar Vamos aqui. orar pela vovó, bora orar, ela contar o Isso, testemunho. quero. E eu estou aqui, ó, clamando a Deus, Senhor, eu quero contar logo esse testemunho. Vamos unir as forças e vamos interceder pela vovó. Vamos. Então, é, e aí minha avó me recebeu, porém, ela não queria nem me pegar no colo. Minha Para não, mãe disse para não para não ser se apegada. Tinha isso, né?
eu não vou pegar nessa menina, não, porque eu não quero me apegar tanto. É, vovó, jeito, vovó. Eita, menino. Não, mas hoje é um apego que, se eu demorar a ir lá, é uma briga comigo, viu? Tu não vem me visitar. Aí eu falo assim, vó, mas a senhora tem um bocado de netos, seus netos, a senhora não briga com nenhum, a senhora só briga comigo. É Ah, porque minha filha, tu é mesmo que filha. é verdade, verdade. Eu também fui criada pela matriarca da minha família materna, né? Então eu sei o que é isso. Só que ela nunca consegui chamar de avó, porque eu já cresci chamando de mãe. Assim eu fui ensinada. Então o amor que eu tenho por ela, mesmo em memória, é um amor de filha, nunca de neto. Eu não soube o que é ter uma avó. Eu nunca tive na prática uma avó, sabe? E eu Sim, agradeço a Deus por ter sido criada por ela, porque como ela não tinha mais nenhuma criança, só era ela dentro de casa, então foi assim, mel na chupeta. Ela me levar para Deus, ela me ensinar quem era Deus, me levar para uma igreja, sabe? Me ensinar a ler na Bíblia. Eu comecei a aprender a ler com ela na Bíblia. sim. De madrugada me botava para orar junto com ela. Gente, essa parte era difícil para mim. Acordar de madrugada, pois ela me botava para orar de madrugada com ela. Por todos os filhos, eu era o rabinho, a última, porque ela é na fileira. Ela é da primogênita até a caçula da barriga dela e a caçula criada. Aí ela finalizava, a gente ia dormir, ou então iniciava o dia. Eita. Mas deve ser muito bom, sabe? Você ter uma criação assim. É, porque eu não tive, então eu só fico só imaginando que deve ser muito bom. Muito bom. Mas o que você não teve com a sua avó, você teve com a sua mãe. E o que eu não tive com a minha mãe biológica, Deus, você entende aquela questão da responsabilidade, tipo, essa pessoa aqui está predestinada a dar o carinho necessário, o mínimo, o básico, para essa Sim. criança que já quase que ela parte dessa para melhor no ventre, segurei até aqui, agora eu preciso que alguém preserve ela. Sim. Pois é. E quando eu cheguei lá na casa da minha avó, as coisas não foram fáceis. A minha mãe teve que sair para trabalhar e tinha 19 anos, a minha mãe, muito nova, e Muito. ela teve que encarar trabalhos pesados, né? Trabalhou em casa de família, trabalhou em lanchonete, Uhum. trabalhou como faxineira, trabalhou Uhum. assim, em diversos lugares para tentar me dar o melhor. E eu ficava na casa da minha avó, cuidada pelas minhas tias, né? Assim, durante o dia. E a minha mãe, como era nova e também não conhecia a Deus, ela não tinha tanto assim esse senso de maternidade, de responsabilidade, né? Por A conta, minha tinha. A minha também. pois é, por conta dessa questão de ser muito nova e porque não conhecia Jesus. A minha tinha 17 anos quando ela me deu a luz. 17. A tua ainda foi mais para frente, quase 20. A minha foi com 17 anos. Sim. Pois é, e ali eu senti essa ausência dela também. Eu tinha uma carência afetiva também dela, porque no final de semana ela sempre saía, ela sempre ia passear para festa, e ela me deixava com as minhas tias ou com o meu tio, e eu tinha tanto medo, assim, eu tinha tanto aquela carência no coração em relação à minha mãe. E eu comecei a crescer e criar dentro de mim alguns problemas emocionais. Eu tinha muito, eu tinha medo de tudo. Eu não conseguia atravessar uma avenida ou uma rua. Eu não conseguia atravessar, porque eu tinha medo, assim, um medo assim exagerado, que não é um medo comum, que o medo comum ele nos protege contra os perigos, mas esse medo não tinha perigo real para que eu tivesse medo. O medo surgia e me dominava. De noite eu não conseguia dormir. Eu tinha uns pesadelos que eu não sei nem te explicar, mas era algo terrível que não deixava eu dormir. E eu ficava angustiada, eu ficava desesperada e eu não conseguia externalizar minha dor, porque eu não tinha confiança, sabe? Então, assim,
eu não criei esse vínculo de confiança com a minha mãe para que eu pudesse chegar para ela e dizer: mãe, eu tô com uma tristeza profunda, não consigo dormir, eu tô com medo, eu não conseguia falar isso para ela, eu só sofria sozinha e tentava de alguma forma aplacar a minha dor. E algo que me chamava muito a atenção é porque eu sentia muito desejo de conhecer a Deus. Eu tinha desejo demais, meu coração era sedento. E não sei, eu acredito que o próprio Deus mesmo colocou isso em mim, sabe? Porque tudo que é de bom na gente é Deus que nos dá. E É, ele me deu, eu acredito que ele me deu esse desejo de tentar conhecê-lo. Eu lembro que a minha avó ganhou um bocado de papelzinho que tinha versículos. E tinha assim, era versículos e tinha um desenhozinho em cima ilustrando o versículo. Eu fiquei impressionada com aquilo ali. E eu juntei aqueles papelzinhos tudinho, peguei, juntei e fiquei lendo aquilo ali. Só que eu ficava assim, eita, eu acho que tem alguma coisa a mais. Eu acho que não é só o que eu tô lendo, eu acho que tem um sentido mais profundo. E eu ficava com desejo, assim, de conhecer esse Deus, de me aprofundar. E eu tinha muito esse desejo. E o que me agarrava, ao que eu me agarrava era aquilo que eu conhecia. E o que eu conhecia eram os ensinamentos católicos que me foram repassados pela minha avó, que me foi repassado pela minha mãe. Então, por exemplo, sempre quando eu tinha esses pesadelos, eu não conseguia dormir, eu ia recorrer às rezas, que a gente, quando é católico, a gente sabe de cor. E ali eu ia recorrer, mas só que eu ficava me questionando por que que eu rezava e aquelas coisas não iam se embora. Eu rezava, eu rezava, eu rezava. E aquelas coisas não saíam. E eu ficava me questionando, mas essa reza não tem autoridade? Mas isso aqui não tem autoridade? Por que que não manda esse mal embora para eu poder dormir? Eu criança questionando. Por quê? Por quê? Só que eu questionava assim internamente. Jamais eu ia questionar a outra pessoa falar algo, porque eu tinha medo demais de estar questionando o próprio Deus. E nesse período, minha mãe conheceu outra pessoa, e aí logo engravidou da minha irmã. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 11 anos nessa época. E eu tinha, assim, muito medo, sabe? Eu tinha medo demais dessa pessoa que casou com a minha mãe, porque ele era muito, muito bruto, muito violento também. Ele nunca chegava a bater na gente, em mim e na minha mãe, mas ele xingava a gente dos piores nomes que existem. E ele gritava, e ele xingava, falava palavrão assim terríveis. E eu ficava angustiada com aquilo. Mas minha mãe resolveu morar com esse homem, a gente teve que ir, a minha mãe engravidou dele e eu fui junto. Nesse período eu comecei a fazer a preparação para a primeira Eucaristia na Igreja Católica. E eu fui com muita sinceridade de coração. Isso eu posso lhe garantir que eu realmente desejava conhecer a Deus. E o instrumento que eu tinha espiritual era aquele, o canal era aquele, e eu me agarrei. Eu me agarrei com toda sinceridade. E eu fui, participei da catequese, né, chamada lá. Participei, eu ia para casa da minha avó, porque eu ia para missa, era uma igreja perto da casa da vovó. E a minha mãe já estava morando com esse homem, grávida da minha irmã. E eu ia, saía da casa da minha mãe com 11 anos. Eu ia para casa da minha avó, que não era assim bem pertinho não, mas dava para eu ir. Eu ia de bicicleta. Aí chegava na casa da avó e ia a pé para missa. E ia participar da catequese. E eu tinha assim tanta vontade, sabe, de me aprofundar. Eu tinha vontade de ser aqueles coroinha que fica ao lado do pai. Eita, minha gente, eu tinha vontade. Porque o desejo que eu tinha era de me aproximar de Deus. E eu ia. Até que a minha prima, uma prima minha, né, uma das minhas primas, ela se converteu, virou protestante, virou crente. E naquela época, eita, mas eu fiquei assim, tratei muito mal a minha prima, sabe? Se ela entrar nessa live aqui, eu até, ó, me desculpe mais uma vez, porque eu tratei mal demais a minha prima. Ela queria pregar Jesus pra mim e eu dizia, eu não quero saber disso não.
mulher, eu não quero saber disso, não. Eu já tenho a minha fé. Tu que traiu a gente, tu que saiu da nossa fé e agora tá traindo a nossa lei. Aquele negócio todo. E eu tinha 11 anos de idade, mas eu era demais, assim. Porque eu achava que eu estava sendo, assim, fiel à minha fé se eu estivesse. Pode falar. O teu jeito, onde você estava lá era o certo, o resto era tudo errado. Certo era ali. Era. Eu já Isso. isso. Eu já passei por isso quando eu precisei me batizar aos 14 anos. Um dos filhos da minha mãe era de uma outra igreja e eu só descobri nesse dia que ele tinha isso na cabeça, que só a dele ia para o céu. Mamãe não estava na mesma cidade, estava viajando, me deixou na casa dele e chegou o dia do meu batismo. Nesse dia, ele me jogou dentro de um quarto e disse: está proibida de sair daí. Só a minha igreja vai para o céu, a sua igreja não vai. É, é, como é que eles dizem quando não é a igreja certa? É falsa religião, uma coisa assim. E disse: se você sair daí, você apanha. Gente, eu estava crente que eu ia me batizar e eu ia me preparar para ser missionária. Gente, Hum. eu acho que assim foi um dia horrível para mim, frando o céu. Gente, esses anos todos convivendo com ele, eu nunca pude imaginar que ele achava que só a igreja dele ia para o céu. Pois é, Imaginar a tua situação. No caso, pois é. né? Isso. Porque minha prima, na verdade, ela estava pregando para mim Jesus, né? É, Não se trata de religião, não se trata de instituição humana. Se trata de Jesus Cristo, o caminho que nos leva ao céu. E eu não entendia isso, porque eu estava com escamas nos meus olhos. Eu não conseguia enxergar a verdade. Então, eu brigava muito com a minha prima. Eu dizia, não quero te escutar, você está errada. Isso, aquilo, outro. A gente fica procurando os defeitos da religião dela, fica procurando os defeitos do... e falando. E minha prima, muito paciente, muito sábia, sempre me mostrando o caminho, me explicando a Bíblia, tendo uma resposta inteligente. Nossa, minha prima é muito sábia. Se você conhecer ela, depois eu vou mandar aqui para você ver. sim. Ela é muito sábia, ela é muito calma, paciente, e ela foi pregando para mim. E eu não queria aceitar de jeito nenhum, até que um dia ela disse: Olha, Francisca, leia Êxodo 20. Êxodo 20. E eu fiquei: O que é Êxodo 20? Êxodo 20. E eu fiquei naquela, porque eu queria descobrir, mas não queria dar o braço a torcer também, né? Não queria, não. Mas aí a minha catequista, ela falava assim: olha, vocês têm que ler a Bíblia. Para vocês conhecerem a Deus, vocês têm que ler a Bíblia. E isso foi muito correto, né, assim, da parte da minha catequista, porque é isso mesmo. Se nós quisermos conhecer a Deus, a gente tem que buscar na fonte, que é a palavra de Deus. E aqui a palavra revela Deus para nós. Com a iluminação do Espírito Santo, tudo fica claro. E as coisas começam a se encaixar. A sua fé é fortalecida. E você entende que essas palavras que aqui estão, não é à toa que é o livro mais vendido em todo o mundo de todos os tempos. Porque essa palavra é viva e tem vida. Ô, glória! É maravilhoso, é tremendo. E eu, então, peguei a Bíblia e comecei a ler e fui lá para o Êxodo 20, que minha prima tinha me desafiado a ler. Quando eu Matar li, a curiosidade. matar a curiosidade. Aí eu fui lá, Êxodo 20. Aí o que que tem escrito lá? Eu tô até com a Bíblia aqui e eu vou ler aqui. Que foi que eu me deparei? Tá no passado do jeitinho que foi. Para passar do jeito que foi, olha aí. O que que diz aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás,
porque Uhum. eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E aí eu fiquei, eita, mas aqui são os 10 mandamentos. E lá onde eu estou estudando, lá na catequese, os 10 mandamentos são diferentes. E aqui está dizendo de uma forma e lá está dizendo de outra, porque eu não me recordo exatamente como era lá, mas tem alguma coisa em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, honrar a Igreja Católica. Era alguma coisa nesse sentido. E não tinha essa questão que está escrito aqui, exatamente como está escrito. Foi omitida essa É parte da palavra. tão básica, né? E eu fiquei naquela, por que que lá eu estou aprendendo de uma forma, aqui está escrito de outra? E eu fiquei, mas eu não tinha coragem de questionar minha catequista, de chegar para ela e perguntar, porque eu achava que era uma afronta, uma falta de respeito, e eu não tinha essa coragem de fazer uma coisa dessa. Então eu fiquei para mim, eu guardei para mim e fiquei pedindo a Deus, Senhor, se o que minha prima está falando é verdade, então fala comigo, me confirma, abre meu entendimento para eu conseguir compreender. E aí Deus foi trabalhando nesse coração duro para que eu pudesse receber a verdade. Porque assim, Jesus ele fala sobre que a palavra é uma semente. E essa semente ela cai em terras que nem sempre são boas. Tem terra que é dura, né? Não vai, a semente não entra, não cria raiz. Hum. Certa Hum. vez eu tive uma visão, eu estava orando e eu ia pregar num lugar. Eu estava orando. E aí eu olhava e via eu numa casa, eu me via, né? Eu me via numa casa, de joelhos, orando, tal como eu estava orando no meu quarto. Mas eu estava orando na minha visão em uma casa. Era uma casa, tipo uma casa de interior, uma casa que tem alpendre. E eu olhava, tinha um batentezinho assim, ó, entre mim, que eu estava na parte do alpendre da casa. Eu estava de joelhos ali. E quando eu olhava, eu vi umas terras, sabe, assim, ao redor da casa. E as terras estavam com a terrazinha bem bonitinha, bem fofinha, bem aradinha. Era aquela terra assim marrom, bem marrom, boa para plantar, Sim. sabe? Uma terra boa mesmo. E Hum. aí Deus me deu um entendimento e disse assim: quando você for pregar, ore para que o coração das pessoas esteja preparado para receber a palavra. Porque não adianta você lançar a semente e ela cair em terra que não está pronta para receber. Porque ela não vai gerar raiz, ela não vai gerar transformação, ela não vai gerar fruto, ela não vai crescer. Sim. Então, esse coração ele precisa estar preparado para receber a semente. Então, isso a gente pode levar não só para quando a gente vai pregar em algum lugar específico, mas para a gente pregar para nossa família, por exemplo. Que Sim. às vezes o coração deles está endurecido. E a gente precisa orar para que o Senhor prepare o terreno do coração para quando você for ministrar a palavra entrar. Você Ô, quer falar? Fran, você está de verdade, porque a família do meu esposo, né, é ateia. E você sabe que ainda ontem a gente estava conversando com ele no café da manhã a esse respeito, né, de meu bem, é melhor a gente orar para Deus nos dar estratégia, para que não seja a gente falando, que o Espírito Santo é o que convence, né? Isso. Mas também a gente precisa pedir para o Espírito Santo usar a gente, porque se a gente for pela gente mesmo, a depender do nosso temperamento, pode ser que dê ruim. É, Então, assim, eu achei muito interessante você falar isso. Isso só está confirmando o que ontem, nas nossas preocupações, a gente comentava durante o nosso café da manhã. Obrigada, isso. viu? Meu glória. Então, o Senhor ele me deu esse direcionamento e o meu coração na época ele estava endurecido para receber a mensagem. Então, qualquer mensagem que fosse lançada ao meu coração não ia ser bem recebida. Hum. Eu ia, não quero, não quero, porque meu coração estava fechado. Mas à medida que Deus vai quebrantando, que ele vai arando, sabe? Deixa eu fazer aqui, ó. Ele vai arando, Hum. a terra vai ficando preparadinha para semente entrar e criar raiz.
e crescer e gerar fruto. Ô, glória. Então é isso. E ali, Deus preparou um momento, né? Não foi assim rapidamente. Passamos alguns meses e entrei na questão das minhas férias. Fiz até o fim, a primeira Eucaristia, fui até o fim. E ali eu tirei férias da escola e a minha prima me chamava para ir almoçar com ela. Fran, vem almoçar comigo, porque minha mãe, ela passava o dia trabalhando. E quando eu chegava da escola, só quem estava em casa era meu padrasto, eu tinha medo demais dele. E aquela angústia, aquela coisa toda querendo voltar ao meu coração. Aí eu ligava para ela e ela, vem aqui almoçar comigo. Aí eu ia, ficava a tarde toda com ela e voltava para casa quando a minha mãe chegava. Eu ia para a escola de manhã, almoçava com a minha prima, passava a tarde com ela e ia para casa quando minha mãe já tinha chegado. E ali ela foi falando, ela foi conversando, ela foi mostrando. E Deus começou a matar a minha sede que eu tinha dele. Porque eu sentia, quando ela pregava o evangelho para mim, eu sentia assim, me sentia abraçada, me sentia preenchida. Era algo assim, meu Deus, tremendo quando você está com o coração preparado para receber. Quando você está com o coração duro, não, que não entra. Mas É, quando você está com o coração mole, pronto para receber a palavra, ela entra e ela vai gerando em você assim sensações e emoções e transformações, coisas tremendas, maravilhosas. E ela fez o convite para mim. E é importante eu dizer que nesse período também, quando a gente foi morar com meu padrasto, aquele negócio todo, a minha mãe viu um determinado homem andando de bicicleta assim, passando na frente de casa. E minha mãe pegou, me chamou e disse: Olha, aquele homem bem ali que passou na bicicleta é teu pai. Teu pai mesmo, teu pai. E aí eu, eita, meu pai. Aí eu pensei, não, pois agora eu vou falar com ele, e agora eu vou ter um pai, ele vai me defender do meu padrasto. Eita, vai ser bênção. Olha, eu vou lá, ele vai me receber, eu eu, vou passar o final de semana com ele. eu te entendo. Eu tinha essas expectativas na minha infância também. Eu acho que o desejo do nosso coração, no fundo, era ter sido filha, ter tido um pai. Esse Uhum. que alguém da família viesse corrigir a gente de uma forma meio que bruta, que aconteceu comigo. Naquele momento da correção, eu conversava com Deus chorando, em pensamento. Ah, se eu tivesse um pai, se meu pai tivesse aqui, isso não estaria acontecendo comigo. A gente tem essa coisa, né? A gente que nasce para ser família, aliás, não precisa nem nascer para ser família, basta nascer, né? Mas eu vou falar de mim, eu sempre quis ter um pai, uma mãe, irmãos da mesma, né? Mesmo pai, da mesma mãe, porque isso era a coisa mais comum na nossa época. Era muito, naquela época, ser mãe solteira não era bem visto. Não. Não era, Deus o livre. Por exemplo, eu nasci na capital e a minha mãe de criação já tratou de me levar para o interior. A minha mãe biológica ficou na capital, trabalhando para a MOD me dar um futuro, que não chegou. Da parte dela não chegou, tadinha. E eu, e eu imigrei para outra cidade, no colo de uma outra mãe, né? Então, na hora de corrigir, corrigia um, corrigia outro, corrigia um tio, outro tio, outro tio, e às vezes não era bom. Eu me sentia órfã nessa hora da correção, muito órfã, chorava muito. Uma das formas assim que eu me sentia assim muito, muito, muito íntima com Deus, que eu ainda não sabia da paternidade dele, era através do louvor. Se eu botasse louvor para ouvir, para cantar ou para cantar, eu me acalmava. O louvor me acalmava, me dava esperança de futuro, animava, me alegrava, tirava, vamos dizer assim, tirava minha cabeça daquele cenário. Era isso que acontecia. Eu era transportada para um outro cenário, parece que eu nem estava penando, não estava sofrendo, não estava acontecendo nada. Incrível. Mas eu cresci com louvor. Eu acho assim que eu acho que foi a estratégia que Deus me deu para esses momentos de